Zafenate Paneia é o nome que José recebe do faraó. Depois que faraó o empossa como administrador oficial, né? Como o principal abaixo dele, do Egito, ele dá um nome egípcio para José. José, a partir de agora, se chamará Zafenate Paneia. Quem assistiu as novelas, né, da Record lá? É isso aí. Essas novelas da Record são boas, não são? Tem umas lá que são boas, que dá para... É meio floreado, né? Tem umas histórias, mas conta um pouco da história bíblica, é bacana. Queridos, abra sua Bíblia então, portanto, lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Está me devendo um chocolate, Diego. Gênesis, capítulo 39. Do verso 1 ao verso 4, e depois o verso 23. Diz assim o texto: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Agora o verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, aqui já estava preso, né? E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Pai querido, fala conosco agora, por favor, por meio desse texto, da mensagem que o Senhor mesmo tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, quem tem rede social hoje é quase que obrigado a assistir os cortes dos podcasts, né? Até nós temos um podcast, não temos? O Pod Silva. É Pod Silva? Depois tem que passar ainda, quem não assistiu ainda, né? Mas nós temos também, e tem os cortes lá. Esses dias, vendo um corte de um podcast, um rapaz foi perguntado sobre, para ele, quem era o grande administrador, um grande exemplo de administrador. Esse rapaz estava sendo entrevistado, era um candidato à prefeitura de São Paulo. Perguntaram para ele, qual é o seu maior exemplo de administrador? E a repórter, que, na verdade, era um corte, eu acho que não era um podcast, era um corte de uma entrevista. A repórter perguntava assim... Então, perguntou isso, aí ele falou, não, o meu exemplo maior é José. Aí ela disse assim, não, José não vale, tem que ser alguém bom. Tem que ser alguém que a gente, né, parece que a resposta não tinha valor. Não, algum brasileiro, ele insistia, não, o meu exemplo de administrador é José. Nós temos muitos administradores famosos, né, conhecidos. Quem estudou um pouco de administração vai poder até me ajudar aqui. Existe o pai da administração, Peter Drucker, né, era um austríaco. Eu estudei bastante Frederick Taylor. Eu sou professor de geografia e lembro que falava dos modos de produção e para falar do modo de produção tinha que chegar em Frederick Taylor. Sobre o Taylorismo, né? E quando ele então começa a racionalizar a produção, otimizar custos, diminuir os gastos, etc. Então eu lembro bem do exemplo desse homem como um bom administrador. Existem os bons administradores brasileiros, talvez, Silvio Santos, Roberto Marinho, não sei. Existem de fato nomes que nos chamam a atenção, que foram administradores conhecidos, famosos, que nos deixaram algumas dicas, alguns exemplos. Talvez você diga, esposa, que você não conheceu o meu marido, né? Ou o marido diga, você não conheceu a minha esposa, que você ia dizer que realmente são esses aí outros os exemplos, né? Ao contrário.
Bom, o fato é que nós temos, sim, referenciais. Agora, me chamou muito a atenção, quando escutei esse corte dessa entrevista, o fato desse homem ter chamado a José, buscado o nome de José como administrador. Esses administradores contemporâneos nossos, né, século XX, século XXI, eles nos trazem dicas de administração também. Não é? É muito comum você encontrar livros, coaches hoje que dão dicas para administrar a sua vida. Há, por exemplo, técnicas de administração aplicadas às grandes empresas, análise SWOT, por exemplo, PDCA, né? É preciso analisar os riscos, analisar as potencialidades, é preciso agir depois de averiguadas as aplicações da ação, é preciso agora refazer melhor, enfim. Então, há muitas técnicas de administração. Agora, o que será que esse homem José tem a nos ensinar sobre administração? Será que nos tempos bíblicos, nesse modelo de vida, era também necessário saber administrar como nós hoje escutamos com tanta força, que é preciso saber conduzir a sua vida à luz daquilo que a administração aplica não só às grandes empresas, mas também à vida pessoal de cada um. Você já foi convidado, só para ilustrar isso, a ter as suas planilhas de gastos? Você já foi convidado a baixar algum aplicativo para ter mais controle sobre as suas finanças? Todas essas são técnicas contemporâneas para que você possa administrar melhor, por exemplo, o seu dinheiro, a sua vida financeira. Trazendo também um pouco à luz para ilustrar, clarear um pouco essa temática, você já viu livros para administrar melhor a sua família, para administrar melhor a sua casa, as técnicas N várias, para que você, com uma vida agora com propósito, né, possa administrar melhor o seu tempo com Deus. Isso tudo trata também de uma temática muito importante na vida do cristão, que é a mordomia. Quando a gente fala de administração, um bom administrador, e é essencial, sim, já adianto aqui, já dou a resposta, é essencial que todos nós sejamos bons administradores. Porque se não formos, a gente vai padecer muito na nossa vida, por decisões tomadas equivocadamente, por dinheiro gasto equivocadamente, por tempo investido em temas desnecessários. Então é de fato importante que homem e mulher hoje, casal, sejam solteiros, seja o que for, ser humano, né, aquele que se colocou à disposição de Jesus Cristo, seja um bom mordomo de tudo aquilo que o próprio Deus colocou em suas mãos, para que então viva melhor. Para que a gente consiga então linkar essa temática do bom administrador à vida de José, porque é a partir dele que eu quero resgatar aqui princípios elementares, básicos, para que nós, à luz do que ele foi e à luz do que o próprio Cristo fez, porque todos eles apontam para Jesus Cristo, para que nós possamos aprender, é preciso resgatar um pouco da história de José. A história de José é sobejamente conhecida, todos nós já vimos os filmes da Disney, seja o que for, ou já lemos. Nós começamos quase que sempre a leitura da Bíblia pelo livro de Gênesis. Você, quando começou e aceitou o desafio de ler toda a Bíblia, você começa pelo livro de Gênesis. E o livro de Gênesis tem muitos capítulos que tratam essencialmente sobre a vida desse homem chamado José. José era o penúltimo irmão de uma família de 12 irmãos. José, quando ele tinha 17 anos, ele foi chamado pelo seu pai Jacó, para que fosse então ao campo ajudar os seus irmãos a cuidar das ovelhas, a apacentar as ovelhas. José era odiado por seus irmãos. José, ele era o preferido de seu pai. E em razão disso, os seus irmãos o odiavam. O odiavam não só por ele ser o preferido do seu pai, mas porque ele tinha alguns sonhos que incomodavam os seus irmãos. Josué tinha sonhos em que os seus irmãos, contarei um desses sonhos. José sonha que 12 estrelas, uma lua e um sol, se prostrariam diante dele. E ele conta isso para os seus irmãos.
E os seus irmãos então pedem para que ele conte para o seu pai. E o seu pai diz assim: espera aí, pelo que eu estou entendendo, os seus irmãos, eu e a sua mãe, que agora já era madrasta, se prostrarão diante de você? Os irmãos ficam irados, o pai não dá muita bola, mas o fato é que o clima familiar já tinha sido destroçado. E eles então passam a achar José muito petulante, um menino ainda com 17 anos, que tinha muitos sonhos pretensiosos demais. E nesse dia então, que Jacó pede para que o seu filho vá ao campo ajudar os seus irmãos a apacentar as ovelhas, os seus irmãos o veem vindo de longe e têm uma ideia, e você sabe qual a ideia foi: vamos matá-lo. Eles maquinam o mal, eles querem matar José para acabar logo com aquele menino que só incomodava na perspectiva deles. Rúben toma a frente e fala assim: não, calma. Por que Rúben toma a frente? Rúben é o mais velho, porque quem daria conta ao seu pai do que havia acontecido era o irmão mais velho, e ele fica com medo. Bom, eu que vou ter que explicar toda essa situação depois. E ele então tem uma ideia: vamos jogá-lo num poço. Não é? Vamos jogá-lo num poço, numa cisterna. E é o que eles fazem, jogam. Esse texto me chama muita atenção, porque mostra a frieza do coração desses homens, porque eles jogam José no poço, e o texto diz que eles jogam José e vão se alimentar. Eles vão comer como se nada tivesse acontecido. Quando vocês veem essas tristes notícias de assassinatos, em que a pessoa mata alguém e depois vai ao shopping, mata alguém e depois vai à academia, é a dureza do coração humano. Esses homens jogaram o seu irmão dentro de um buraco e depois foram lanchar. Bom, passa uma caravana de ismaelitas, também conhecidos como midianitas, e eles então, amalequitas, e eles então, muito itas, né? E eles então, os irmãos têm uma ideia: vamos vender José, vamos vender. Venderam por 20 ciclos de prata, o que hoje daria aproximadamente R$1.300. Venderam, era uma porção de prata. Venderam José, e esses então, viajantes, comerciantes de estrada, de deserto, vendem José a Potifar. Potifar era o oficial, general de Faraó, do exército egípcio. Era um homem importante. E o texto que trata da vida de José é muito interessante, porque quando nós começamos a ler aqui, diz que quando José adentra essa família de Potifar, a família de Potifar é abençoada, tudo começa a dar certo. O texto diz que Potifar entrega tudo que ele tinha às mãos de José, porque tudo que José cuidava dava certo. Ele fica tranquilo. E a partir daquele momento, José poderia administrar as suas riquezas, os seus servos, fazer o que quisesse, porque tudo o que José fazia tinha a mão de Deus, prosperava. Isso era tão interessante que quando José foi preso, e você sabe a história de por que José foi preso, porque a mulher de Potifar encasquetou com José. Ela queria, porque queria se deitar com José, e não tinha quem mudasse a ideia dela. Até que um dia ela se aproveita, e ela já tinha convidado José para se deitar, e José disse: mas minha senhora, o Potifar, o seu marido, ele me deu tudo aqui, mas não a senhora é dele. E aí ela se aproveita do momento em que todos saem da casa. O texto é bem explícito, ele é bem minucioso, todos haviam saído da casa, e ela então se aproxima de José, e diz: José, é agora, estamos sozinhos. E ela agarra José, e José sai da presença dela, e quando José sai da presença dela, ela segura as vestes de José, e fica com as vestes de José na mão. Então esse homem sai sem a sua capa, sai correndo. Eu acho interessante, porque esse é o exemplo claro do que Jesus Cristo, do que a palavra de Deus pede para que nós façamos diante da tentação. A gente não tem que enfrentar a tentação, a gente tem que fugir. O diabo a gente enfrenta, mas a tentação a gente foge. Já contei a história para vocês um dia, quando eu era jovem, tinha acabado de me converter. Perdão, a boca secou. Tinha acabado de me converter, tinha uma namoradinha que não era crente, a gente estava no carro, o clima esquentou, eu abri a porta e saí correndo. Saí correndo, porque eu tinha aprendido que eu tinha que fugir.
não é? E ela me ligou depois perguntando se eu era gay. Falei, eu não sou, fique tranquila, mas eu aprendi que a gente precisa fugir, porque não dá para enfrentar a tentação. Nossa carne é fraca. Bom, José então, ele se vê numa enrascada, porque a mulher de Potifar com as vestes na mão, chama os servos, chama os seus senhores e fala, olha, está aqui, ó, ele quis se deitar comigo, aqui está a prova. Potifar então manda José à prisão. E ele, quando está na prisão, é interessante, e é o que nós lemos no verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabe o que aconteceu? José se tornou ali o senhor da carceragem. José se tornou o administrador da prisão. O carcereiro ficou tranquilo enquanto José estava lá, porque José cuidou de tudo. Tudo que José fazia dava certo. José foi capaz então de, mesmo preso, estar solto, porque era ele quem administrava aquele lugar. Bom, José fica na prisão, eu vou contar depois quanto tempo ele fica ali, mas o fato é que ele acaba por interpretar alguns sonhos, eu vou contar a história então. Então ele está na prisão e acontece que 2 homens caem de paraquedas naquela prisão, o copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro de Faraó. Eles fizeram alguma coisa que Faraó não gostou, foram parar na prisão. Certa feita o copeiro teve um sonho e o Faraó também, o padeiro também. Ambos tiveram sonhos e não sabiam o que significava. O copeiro, ele teve um sonho de que o Faraó estendia a taça e ele espremia uvas de taça, uvas na taça de Faraó, colocando então o suco na taça de Faraó. E Faraó bebia. O padeiro teve um sonho de cesto sobre a sua cabeça, e no 3º cesto as aves comiam os pães que estavam no cesto. Então José interpreta os sonhos daqueles 2 homens, disse para o padeiro, em 3 dias, os 3 cestos significam 3 dias, em 3 dias você morrerá enforcado. Para o copeiro, ele diz essas taças, essas uvas, também significam 3 dias. Em 3 dias o faraó te restituirá, você voltará ao seu trabalho. Bom, isso acontece de fato. José fica na prisão, aqueles 2 homens saem, um é morto, o outro é restituído à presença de Faraó. E alguns anos depois, eu não vou contar agora porque vai estragar aqui uma parte, mas alguns anos depois Faraó tem a oportunidade de conhecer José. E José interpreta um sonho de Faraó. Vocês lembram o sonho que Faraó teve? Faraó teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas, bem cevadas, saíram do rio Nilo. Logo em seguida, 7 vacas magras, mas muito, muito feias. Porque o texto não só diz que elas eram magras, mas é como se elas fossem quase cadavéricas. Elas engolem as vacas gordas. Só que elas engolem as vacas gordas e elas não ficam gordas. Elas permanecem muito magras. E ele acorda assustado, e o texto diz que ele volta a dormir. Quando ele volta a dormir, ele sonha com 7 espigas mirradas, espigas de milho, que são engolidas, 7 espigas gordas, bem bonitas, que são engolidas por 7 espigas mirradas. E Faraó acorda assustado com tudo aquilo, pede para que alguém interprete aqueles sonhos, ninguém conseguia interpretar, até que o copeiro do rei lembra que lá na prisão havia um homem capaz de interpretar os sonhos. Bom, tudo isso está na Bíblia, não é novidade nenhuma, mas é gostoso, né, relembrar a história. E por causa disso, José vai à presença de Faraó. E na presença de Faraó acontecem coisas incríveis. Faraó olha para José e vê graça em José e fica encantado com a sua capacidade de interpretar os sonhos. E José diz, olhe, e você deve fazer uma coisa. Esse sonho que você teve quer dizer que virão 7 anos de muita fartura sobre o Egito. Mas depois desses anos de fartura, sobrevirão ao Egito e toda a região ao entorno 7 anos de muita miséria, de muita fome, de pouca colheita. Então é preciso que vocês se preparem, escolham um excelente administrador, alguém que seja capaz de, durante esses 7 anos de fartura, recolher alimento suficiente para os 7 anos de dificuldade que virão. E Faraó olha para ele, para José, e fala assim, esse homem é você.
E tudo o que José fez, tudo o que José fazia, dava certo. José administrou o Egito durante anos, de forma agradável aos olhos do Senhor, beneficiando a todo o povo. José é um exemplo de administrador. E o que é que José fez nessa história, nesse pano de fundo todo, que nos chama a atenção? Há algumas curiosidades incríveis sobre essa história de José, ainda que eu acho que vale a pena citar. Você sabe que quando José é chamado à presença de Faraó, o texto diz que ele faz a barba e troca de roupa. Eu acho isso muito bacana, porque José vê uma oportunidade de se apresentar melhor para alguém que poderia melhorar a sua vida. Você entende a cabeça de José? Bom, agora eu vou à presença de alguém que pode me ajudar. Isso pode parecer trivial, mas não é mais na nossa geração. Hoje, quando alguém tem uma oportunidade de conhecer uma pessoa importante, é muito comum que a pessoa até pense, eu vou do jeito que eu sou. Perdeu-se aquela liturgia da vestimenta, perdeu-se a liturgia da boa apresentação, perdeu-se entre aspas, porque os empregadores, esses ainda são mais tradicionais, esses ainda gostam disso, mas na cabeça do jovem, isso não tem mais sentido, e muitos desses perdem a oportunidade, porque não se apresentam bem. É interessante a cabeça de José, na perspectiva de fazer um network. Veja o que José faz. José, quando ele olha para aquele copeiro, e ele vê que o copeiro em 3 dias estaria novamente à presença de Faraó, ele diz, não esqueça de mim. José não fica com medo, com draminha, do tipo, Jesus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, Ele é quem me promove, Ele me coloca onde Ele quiser. Não, ele olha para alguém e fala, essa pessoa pode me ajudar. E ele está correto nessa perspectiva. Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo, eu não peço favor a ninguém. Pois está perdendo uma grande oportunidade. Deve pedir. Não há mal nenhum em pedir favor às pessoas. José é um grande exemplo disso, que quando viu alguém que poderia ajudá-lo, pediu favor. Agora, o que você não pode ser, é chato. O que você não pode ser, e José não foi, é alguém que só pede. É alguém que pede e pede de novo e não se ajuda. Eu lembro quando fui a São Paulo, comecei a dar aula em São Paulo. Eu fui por indicação. Na segunda vez. A história é um pouco longa, mas a segunda vez eu fui por indicação. E eu estava constrangido por causa disso. E eu disse à pessoa que estava me empregando, falei assim, olha, eu queria só que, assim, eu sei que eu estou vindo por indicação, mas eu queria ficar pela minha competência. Ela falou, Ricardo, qual é o problema de vir por indicação? Eu estou aqui por indicação. Você conhece o mundo dos negócios? O mundo dos negócios é todo por indicação. E é assim que funciona. Qual é o problema? Fulano conhece Beltrano, e pode vir para cá porque ele é bom. E é assim que as coisas acontecem também no reino de Deus. Porque Deus trabalha o coração de pessoas que você conhecerá, e você pode sim, com toda a educação, dizer, você pode me ajudar? Sim, é a pessoa que Deus vai usar para abençoar a sua vida. José entendeu isso, e foi o que aconteceu. Bom, José então, diante dessa situação que ele agora tinha nas mãos, ele manifesta características essenciais, fundamentais a cada um de nós, que precisamos administrar os nossos problemas, que temos problemas, alguns ainda não conhecidos por nós, teremos alguns problemas na nossa vida que surgirão, e às vezes não são problemas, são desafios, situações que precisam ser resolvidas. Toda família enfrentará situações que precisam ser resolvidas com sabedoria. E o que José faz e que serve de exemplo para cada um de nós? Primeiro, ele tem coragem. Não há como vencer, seja a área da vida que você pensar, se você não for uma pessoa resolutiva, de coragem, que enfrenta. Você pode ser até alguém mais passivo, você pode ser alguém mais comedido, você tem mas vai perder a oportunidade. Vai ser engolido por vezes, por situações,
cujas quais você deveria ter encarado. Coragem para quê? Coragem para dar notícias ruins. Porque José tem a coragem de dizer para aquele homem, para o padeiro: você vai morrer. Eu tenho uma notícia, esse sonho significa que você vai morrer. Coragem para dizer ao povo, por exemplo, quando convidado por Faraó para administrar todo o Egito, que 20% de tudo que fosse produzido agora era do governo. Você acha que isso é uma notícia popular? Olhe, 20% de tudo que o Egito produzir nos próximos 7 anos, agora pertence ao governo, porque serão guardados para que abasteçam o Egito pelos próximos outros 7 anos que virão. Essa notícia de fato não é boa de se dar. José tem coragem para esquecer o seu passado, porque quando ele então conversa com Deus, ele vai dizer que ele é grato a Deus por ter feito com que ele esquecesse do seu trabalho anterior e da sua família. Não porque ele não gostava dos seus pais, a gente vai ver mais à frente que ele amava muito seus pais, continua amando os seus irmãos, mas porque ele quis esquecer os traumas que ficaram para trás. Esse menino foi rejeitado de diversas formas. Coragem para esquecer muita coisa que ficou para trás. Coragem para olhar para frente e tomar uma decisão que por vezes ela não é popular, não é boa de se dar, mas teve coragem. Essa coragem que José teve, ela é fundamental para quem quer prosperar, em qualquer área da vida, a exemplo do que diz a parábola dos talentos para nós. Jesus nos dá dons, nos dá capacidades, nos dá desafios, que por meio daquela parábola, estão representados por talentos. A um ele dá 1 talento, a outro ele dá 2 talentos, a outro ele dá 5 talentos, ao que ele dá 5, ao que ele dá 2, esses homens vão e multiplicam, e investem, e aplicam, e voltam com o dobro. Aquele que recebe 1 talento por receio, por medo, enterra esse talento e perde até o que recebeu. Então é preciso ter coragem para enfrentar os desafios administrativos da sua vida, da sua família. O que é que hoje você precisa fazer para resolver o seu problema familiar? O que é que hoje você precisa fazer? Que decisão você precisa tomar? Seja uma decisão que envolve o seu emprego, uma decisão que envolve a sua futura profissão, aos jovens ao curso que precisam escolher, aos casados ao perdão que é preciso oferecer, no emprego, eu não sei qual é a sua necessidade, mas de uma coisa eu tenho certeza, que aos homens de Deus, aos homens que fizeram diferença na palavra, a esses a coragem sempre foi peculiar. Bom, da onde vem essa coragem? Da certeza de que Deus estava com ele. Essa coragem não brota de uma autoafirmação, de um pensamento positivo. Essa coragem não é vazia, é a coragem de que eu estou fazendo aquilo que Deus me colocou para ser feito. E como é bom quando você tem essa convicção, você toma as decisões com mais certeza, com mais paz. Obrigado, Deus, porque eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava na dúvida se eu deveria ir para uma igreja e ir para outra. E eu liguei para um colega meu e perguntei assim, o pastor Pedro. Depois eu vou passar para ele essa mensagem, porque ele sempre fala, você sempre fala de mim, só que só conta os exemplos ruins. Eu falei, não, eu vou contar os exemplos bons hoje. E eu liguei e falei assim, Pedro, não sei que decisão tomar. Ele falou, Ricardo, a decisão que você tomar, você vai acertar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a decisão que você tomar vai ser uma decisão em que você vai pregar a palavra de Deus. Você vai ser instrumento do Senhor. Você vai querer fazer o que é certo, o seu ministério. A decisão que você tomar, você vai acertar. Aquilo me trouxe paz. E é essa paz que precisa estar no seu coração quando você precisa tomar a decisão. A decisão que você tomar, se ela estiver embasada na palavra, vai fazer o bem? Vai frutificar para o ministério? Então faça. Você vai acertar. Agora, não procure álibis, amigos que vão lhe dizer aquilo que você quer ouvir, para que a decisão que você não sente paz seja aprovada pela boca de um terceiro. Às vezes acontece isso.
A gente não está sentindo paz, a gente liga para alguém que fala exatamente o que a gente quer ouvir. Agora confirmou. Não. Bom, coragem. Falei de Taylor, posso falar de Ford agora. Henry Ford. Todo mundo que gosta de carro, inclusive uma dica de filme aqui. Eu estava no avião esses dias, eu tive a oportunidade agora, inclusive visitei a catedral, a abadia de Westminster. Foi muito bacana. E eu estava no avião, e no avião eu assisti todos os filmes possíveis que tinham disponíveis. E eu assisti um filme chamado Ferrari e Ford. Já assistiram esse filme? Bem legal, bem legal. E aí, é interessante a vida de Henry Ford. Henry Ford errou muitas vezes. E ele errou muitas vezes. Na terceira vez, ele ainda com muitas dúvidas acerta. Quando começa, então, ele cria o Ford T, foi a grande virada dele, foi o Ford T. Ford T, todos os carros eram pretos, vendidos por $400, era preto porque secava mais rápido, era a forma de produção, né? O famoso Fordismo. E ele diz algumas coisas interessantes, ele fala assim, ó, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Vou falar de novo. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. É verdade. Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Qualquer um sabe queixar-se. Uma vez eu escutei uma frase, essa não é dele, mas é muito, muito verdadeira. Eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso eu sei. Não é? Querer agradar a todos. Bom, de uma coisa eu tenho certeza. Reclamar não resolve. Você já viu algum problema mudar porque você está reclamando? Portanto, diante desses desafios que você tem à sua frente, você precisa encará-los. Se José estivesse na prisão reclamando, ele não teria mudado a vida daqueles homens que estavam lá e não teria se destacado. Se José estivesse lá dentro daquela cisterna, enfim, e depois vendido, só murmurando, reclamando, ele não viraria o homem que ele virou. Eu vejo um homem aqui que pegava o limão que lhe davam e fazia uma limonada. Um homem que o tempo todo pegava as dificuldades que a vida lhe dava, e a vida dá muitas dificuldades para nós, e enfrentava. É preciso ter coragem. Em segundo lugar, é óbvio, mas é preciso ser dito. José tinha uma sabedoria como poucos já tiveram. E essa sabedoria é dada por quem? Por Deus. Ele tomava a decisão certa, no momento certo, na hora certa. E esse planejamento, essa coragem que lhe eram peculiar, elas vinham do céu e elas eram aplicadas por meio da sabedoria que Deus deu a esse homem. A sabedoria é um presente. A sabedoria não se adquire ao nascer. A sabedoria ela não vem com esforço. A sabedoria é a graça de Deus. A sabedoria é um presente dado a Deus àqueles que buscam sabedoria. A Bíblia nos diz isso, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E esse dá abundantemente àqueles que se colocam como servos. E todos nós precisamos de sabedoria para administrar os nossos problemas, para administrar os desafios que temos. Um homem em casa, um marido sem sabedoria, arruína a sua família. Uma esposa sem sabedoria, arruína a sua família. Um filho sem sabedoria acaba com a vida dos seus pais. Um patrão sem sabedoria acaba com a vida dos seus funcionários. Você sabe bem disso. Você já deve ter patrão sem sabedoria. Um homem que tomava decisões que pareciam não ajudar. Um funcionário sem sabedoria é capaz de tomar medidas que destruam a empresa onde ele trabalha. E assim por diante. José diz a Faraó que ele precisava achar alguém sábio. E é interessante que o que Faraó diz no capítulo 41, versos 17 a 18. Acharíamos porventura homem como esse? Ele falando com os seus empregados, apontando para José. Acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Eu queria ouvir esse elogio um dia. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.
Uma vez eu ouvi uma esposa falar algo sobre o seu marido, achei interessante. O pastor estava pregando alguma coisa e falou assim, eu quero falar sobre alguém muito inteligente, estava elogiando, a esposa assim, é porque você não conhece meu marido. Interessante isso, né? Aqueles que estão ao nosso redor reconhecem as nossas qualidades. Será que as pessoas que estão ao seu redor reconhecem, veem em você uma pessoa ajuizada e sábia? Isso é um bom sinal. Pergunte, só esteja preparado para a resposta. Quais são os parâmetros dessa sabedoria? Para nos ajudar um pouco. Parâmetros dados pela palavra de Deus. Sábio, veja se você se identifica com isso. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Provérbios capítulo 18. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Porque aí está um ponto importante. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu sou assim. É o meu gênio, é o meu jeito, eu sou brava mesmo. É o meu jeito, eu sou mais pacato, eu sou mais na minha. Deus, Jesus, quer que nós nos tornemos como Ele. Nós temos uma missão aqui na terra, glorificar o nome de Jesus, fazê-lo conhecido, gozá-lo para sempre. Mas nós fazemos isso à medida que nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus. Porque esse sim agradou o Pai como ninguém, Ele é o nosso grande exemplo. Então quando eu falo que o meu jeito é assim, e esse jeito está muito distante do que Jesus é, eu estou errado. É preciso que o nosso jeito seja cada vez mais parecido com o jeito de Jesus. Então não dá para que você esposa, você marido, simplesmente diga, me aguente. É assim, casou sabendo. Não, isso é covardia. Você precisa dizer, olha, eu sei que eu sou assim, estou em constante melhoramento, transformação. Talvez eu nunca chegue ao patamar que você deseja, mas eu quero a cada dia mais ser parecida com Jesus Cristo. Porque eu sei que quanto mais parecida com Jesus eu for, melhor vai ser a nossa relação. É ou não é verdade? Bom, e sua grandeza está em ser generoso, continua Provérbios, Provérbios 18, 11. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso. Um homem sábio, ele é generoso. E aí tem uma coisa que combina mesmo. Pessoas generosas são pessoas interessantes. São pessoas com as quais você conversa e tem algo diferente ali. A generosidade, ela envolve a parte financeira, ela envolve o tempo, ela envolve a conversa. São pessoas que lhe oferecem mais do que aquilo que você esperava. Elas te surpreendem. A generosidade é um padrão de pessoas que entenderam que o mundo não é para as coisas, o mundo é para as pessoas. De que nós vivemos para facilitar a vida do outro. Nós vivemos para tornar a sua vida, eu vivo para que a sua vida seja melhor. Na perspectiva de que eu sou Jesus para você. Eu vou abençoá-lo. Eu vou te ajudar. Pessoas generosas são pessoas sábias. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ouça conselhos, daí é outra coisa que a gente podia tocar no assunto aqui. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Ou seja, eu posso trabalhar pelo contraponto aqui. Aquele que não causa problemas à sua família. Esse é um homem sábio. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Não repreenda o zombador. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele odiará. Ele o odiará. Repreende o sábio e ele o amará. Isso é muito legal. Chegue para alguém e fale, olha, você está errado. Se a pessoa ela for orgulhosa, ela vai se justificar, ela vai dizer, mas também eu fiz isso por causa daquilo, é que você não conhece fulano de tal, é porque não sei o que. É uma característica que foge da sabedoria. A pessoa sábia ouve e ainda diz, muito obrigado. Obrigado por você ter dito isso a mim. De fato, há coisas que eu preciso melhorar. É difícil encontrar, mas existe. Bom, eu acredito que para administrar os problemas e oportunidades dessa vida, antes de mais nada, preciso pedir sabedoria a Deus. Pai, essa é a frase, né? Pai,
Me diz, o que é que eu preciso fazer? Pai, me diz, o que é que eu preciso fazer diante dessa decisão que eu preciso tomar? Era o que José fazia. Era o que Daniel fazia. Pare para pensar do que Daniel faz. Daniel, quando ele fica sabendo que morreria caso não se prostrassem à imagem de Nabucodonosor, o que ele faz? Ele sobe ao eirado, ao telhado da casa dele, e ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Pai, o que é que eu devo fazer? E agora? Estou diante de uma situação que eu preciso. Faço ou não faço? O que é que eu preciso fazer? Tem uma música. Eu não sei se você já ouviu esse grupo chamado Arraiz. É bacana, vale a pena. E eles têm uma música chamada Herança. Eles falam do pai dele. E essa música eles cantam assim, que a herança que o pai deles deixou para eles é a lembrança de como o pai era um homem de oração. Então na música ele fala assim, que durante a madrugada eles ouviam os passos do pai, encostando a mão na parede, até chegar ao quarto, que era o quarto onde ele orava. E daí a música diz assim, e essa foi a herança que o Senhor nos deixou. Qual é a imagem, a herança que nós deixamos para os nossos filhos? De um homem que busca a Deus quando precisa tomar uma decisão? Ou de alguém que fala alto, que fica nervoso, alguém que se desespera, alguém que diz, agora não sei o que fazer, que muda completamente o seu humor, estraga todo o clima da sua família, e vice-versa, pode ser o homem, pode ser a mulher, não fala comigo agora que eu estou nervoso, e todos nós estamos suscetíveis aos sentimentos humanos, mas o padrão de conduta tem que ser esse. Pai, o que é que eu devo fazer? Pai, e tem pessoas que dependem de mim, me ajuda a tomar a decisão correta, para que, como a Bíblia diz, eu não destrua a minha família. Você já sabe o suficiente para fazer aquilo que é necessário. Em terceiro lugar, eu vou caminhar aqui para os finalmente. Não espere que diante das vitórias que você alcançará, e eu tenho certeza que já alcançou muitas delas, não espere de ninguém, nem dos mais próximos, nem dos mais distantes, reconhecimento do seu esforço. Não espere reconhecimento algum. Você será um anônimo. Você tem vitórias que só você sabe que você venceu. Aos homens aqui, às mulheres aqui, vocês venceram algumas etapas, algumas tentações, algumas coisas nas suas vidas, que só vocês sabem, e Deus, que vocês venceram. Não esperem reconhecimento, porque é frustrante, ele não vem. Quem volta são 1, 2, a exemplo da parábola dos leprosos. Mas eu quero citar esse ponto à luz de um outro texto. Poderia falar de José, mas faço questão de citar um outro trecho do livro de Isaías, capítulo 22, a partir do verso 15. Olha o que o texto diz. Isaías, capítulo 22, a partir do verso 15. Isso aqui está na linguagem de hoje. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e ele dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe num país enorme. Ali você morrerá, perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador, e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como um homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu firmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Vocês entenderam? Deus não gostou da atitude de Sebna.
Ele era administrador do rei de Judá, mas decidiu fazer uma cova, preparar o lugar, onde seria o lugar do seu sepultamento, e ele queria o lugar mais alto, mais imponente, era o lugar onde ele apareceria, ele gostava de aparecer, ele gostava que as pessoas olhassem para ele, e Deus diz: não quero você aí, vou dar o seu lugar a outra pessoa. Sobre isso, aplica-se a ideia de que faça para Deus. Não espere, não queira, não se frustre se não vir, e não busque o reconhecimento de absolutamente ninguém. Continue trabalhando, fazendo o bem, fazendo o certo, sendo um bom empregado, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom crente, sendo um fiel aqui à igreja, fiel a Deus, tendo o seu ministério aqui à igreja, fazendo para Deus. E se ninguém olhar, se naquele dia frio e chuvoso você vir abrir as portas para o culto de quarta-feira, de quinta-feira, se ninguém sabe que você estava aqui, só você, a sua esposa e o pastor, não sei, mas sabe, eu já vivi muito isso, pastor, falo que já vivi muito isso, aquele dia em que a gente vem, chove e aparece só nós, e aí aquele dia, e faça como se fosse para Deus, porque é para Deus. Aquele dia que você está cansado, cansada, que você pensa: eu vou deixar esse ministério, vou dar para outra pessoa, já fiz o que eu precisava fazer. Não, lembre-se que você está fazendo para Deus, não é para mais ninguém, e para Deus sempre vale a pena, mais um pouco de esforço, um pouco mais, é sempre para Deus. E era isso que José fazia. José o tempo todo tinha a mente que ele estava fazendo isso, era para Deus, não era para Faraó. Qual é a cabeça de José? Você acha que José ia pensar: nossa, vou dar minha vida pelo Faraó, vou dar minha vida por ele, vou dar minha vida por Potifar, vou dar minha vida aqui? Não, ele estava dando a sua vida para Deus, mas ele sabia que isso só faria sentido se ele abençoasse as pessoas que estão ao seu redor. Era assim que fazia sentido. E é assim que a gente precisa viver abençoando a vida dos que estão ao nosso redor, mas sabendo que sempre será para Deus. É o que diz Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Paciência. Falei que comentaria de alguns anos. José, com 17 anos, ele é vendido. Aos 30 anos, ele é empossado administrador do Egito. Dos 17 aos 30 anos de idade, ele só pena. Ele sofre. Ele é vendido, ele é humilhado, ele é chacoteado, ele é preso injustamente, mentem sobre ele, a esposa de Potifar acaba com tudo que ele tinha construído, ele passa anos na prisão. Quando ele vai à prisão e ele interpreta o sonho do copeiro, e ele diz: lembre de mim, o copeiro esquece dele. O texto diz isso, que o copeiro se esqueceu de José. Somente 2 anos depois, por causa do sonho de Faraó, é que o copeiro lembra de José. Fique 2 anos esperando por alguma coisa. Esse homem teve paciência para saber que havia um momento certo. Gente, eu não sei qual é o negócio que você pensa em investir, em que você está esperando, mas calma, tenha paciência. A gente quer as coisas para amanhã mesmo, a gente quer que as coisas se resolvam no nosso tempo, a gente quer que o milagre venha agora. Quantas pessoas passam a vida inteira esperando por uma mudança de alguém? Calma. É isso, o reino de Deus é feito disso, eu preciso ter paciência. E talvez, meu querido, não venha a sua resposta que você esperava, mas nesse trajeto, porque é aquela célebre frase: a vida é no caminho. Nesse caminho Deus está te moldando, trabalhando o seu caráter, te fazendo mais parecido com Jesus, e já valeu a pena. Já valeu a pena, porque nesse caminho de sofrimento, de espera, você foi sendo moldado por Deus, por Jesus Cristo. Louvado seja Deus, essa é a vida, é durante. Bom, José foi esse homem, ele teve paciência para esperar o momento em que Deus o levantaria e o colocaria então como chefe do Egito, e viveu e pôde abençoar a vida dos seus irmãos e de todos que estavam ao seu redor. Essa paciência que ele teve, ela é tão incrível, porque eu acho que o ápice dela se dá por meio de um texto que eu quero ler, quando ele se revela aos seus irmãos. Esse é o ápice, porque é onde
tudo que ele esperou se concretiza. É o momento em que a sabedoria que ele teve valeu a pena. Ele diz assim, eu estou agora em Gênesis, capítulo 45, tá? Olha a partir ali do primeiro verso. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam respondê-lo. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem. Esse texto aqui, ele é incrível. Agora, olha a maturidade de José. Maturidade essa que precisa ser aplicada, vivida por nós, diante daquilo que a gente experimenta. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Eu não sei, eu quero isso, quero ter essa serenidade, essa maturidade um dia na minha vida, de conseguir olhar para as pessoas que me fizeram mal, de conseguir olhar no olho delas e dizer assim: fique tranquilo, porque tudo o que você fez foi orientado por Deus, tudo o que você fez foi para que a vontade de Deus fosse manifesta. Isso é maturidade. É você olhar não só para as pessoas que lhe fizeram mal, mas para as circunstâncias que lhe fizeram mal, para as doenças que você já enfrentou, para as frustrações que você já viveu. Quantos sonhos não concretizados na sua vida e na vida dos seus filhos, sonhos que você tinha para eles, e você olhar para isso e dizer assim: muito obrigado, Deus, porque foi para a honra e glória do Senhor, foi o Senhor que fez isso. Eu nunca me esqueço de um menino que chegou para mim e disse assim: triste, eu não passei no vestibular, pastor. Eu disse: glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele não entendeu nada, nem eu entendi. Mas por quê? Foi feita a vontade de Deus. É difícil, é um ato de fé, porque na hora que Deus quiser, faça a sua parte, na hora que Deus quiser, as coisas vão acontecer. Você tem essa serenidade, essa maturidade para no meio das dificuldades, e louvado seja o seu nome. Não deu certo. Obrigado, Senhor, porque não deu certo. Isso é um ato de fé. Então essa paciência, ela se faz durante a tribulação, durante as dificuldades. E agora eu encerro. E é o que José faz e fez o tempo todo. Não negocie o inegociável. Não negocie a sua integridade. José poderia sim ter se deitado. José poderia ter feito de outra forma. Ele não negociou a sua integridade. Esse é um traço de caráter das pessoas de Deus, dos homens de Deus. Mesmo quando tem oportunidades, de atalhos na vida, de conseguir vantagens de uma forma que vai facilitar a sua caminhada, e até com algumas justificativas, não aceitam, porque não negociam o inegociável. É o que acontece, como eu falei, com Daniel. É o que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, quando preso, Atos capítulo 23. O texto diz que ele começa a ser visitado com mais frequência por Félix. E o texto diz que Félix esperava receber dinheiro. Por quê? Era uma forma de liberar ele logo da prisão. O apóstolo Paulo não se rende. Permanecerei aqui até que o correto seja feito, e ele então é liberto. Não negocie o inegociável. Você só vai vencer se você se manter ao lado do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a vitória daqueles que não estão com Deus, que vitória é essa? A vitória para um servo de Deus é vencer nos planos dele, é fazer a vontade dele.
você será bem-sucedido na sua vida, e eu quero crer que você quer isso, administrar a sua vida, as suas dificuldades, os seus desafios, de tal ponto que você seja bem-sucedido. Você será bem-sucedido aos olhos do Senhor, se você continuar honrando ao Senhor naquilo que faz. Porque senão aquilo que você faz longe de Deus não é vitória, é derrota. Que Deus abençoe, querido. Continue firme em oração. Continue firme, mesmo que esteja na prisão. Continue firme, mesmo que seja rejeitado pelos seus. Continue firme, mesmo que seja esquecido pelos seus. Continue firme, porque vale a pena. Deus é fiel. Pai querido, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelo exemplo da vida desse homem aqui, chamado José, um grande homem de Deus. Obrigado porque, à luz do caráter de Cristo, Ele nos falou hoje, Pai, sobre paciência, sobre perseverança, sobre coragem, sobre não esperar o reconhecimento, assim como Jesus não esperou, porque sozinho na cruz esteve. Obrigado, Deus, porque por meio desses traços, o Senhor nos ajuda a caminhar e a vencer aos seus olhos, ser bem-sucedido aos seus olhos, porque é isso que nós queremos. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora uma canção conduzida pelo coral.